E se permanecer no lugar onde você está for mais perigoso do que partir? E se o lugar que um dia foi provisão, hoje se tornou uma prisão? Gênesis 31 nos coloca diante de um momento decisivo na vida de Jacó. Não apenas uma mudança geográfica, mas uma ruptura espiritual. Porque há momentos em que obedecer a Deus significa sair, romper, confiar, mesmo sem garantias visíveis. O capítulo se inicia com um clima de tensão crescente. Os filhos de Labão murmuram, o semblante de Labão já não é o mesmo. E Jacó percebe que algo mudou. Mas o ponto decisivo não está nas circunstâncias. Está na voz de Deus. Torna a terra de teus pais e eu serei contigo. Aqui está o fundamento de toda a decisão espiritual. Não é uma reação ao ambiente, é resposta à palavra de Deus. Quantas vezes tomamos decisões baseadas no desconforto e não na direção de Deus? Você está fugindo de algo ou obedecendo a alguém? Jacó então reúne Raquel e Lia e expõe toda a situação. Ele relembra como foi explorado, como teve o seu salário mudado diversas vezes, como enfrentou injustiças constantes. Mas no meio desse relato há uma declaração que muda tudo. Deus não permitiu que ele me fizesse mal. Percebe a diferença? Jacó não nega a dor, mas reconhece a soberania divina. E isso revela maturidade espiritual. Porque crescer na fé não é ignorar o sofrimento, é enxergar Deus através dele. E então Jacó compartilha um sonho, uma revelação divina que confirma que Deus viu tudo, o trabalho, a opressão, a fidelidade silenciosa. E isso nos confronta profundamente. Você acredita que Deus vê aquilo que ninguém mais vê? A fidelidade que passa despercebida pelos homens nunca é ignorada por Deus. Ele é justo, ele é atento, ele age no tempo certo. Raquel e Lia, surpreendentemente, concordam com Jacó. Elas reconhecem que o pai as tratou como estrangeiras e afirmam: tudo quanto Deus te disse, faze. Aqui há um alinhamento raro, quando a voz de Deus se torna maior que os nossos vínculos humanos. Porque seguir a Deus muitas vezes exige romper com as estruturas que antes pareciam seguras. Você está disposto a obedecer a Deus, mesmo quando isso implica deixar para trás o que é familiar? Jacó então parte levando sua família e seus bens, mas há um detalhe intrigante. Raquel furta os ídolos de seu pai. E aqui o texto nos expõe mais uma camada do coração humano. Mesmo em meio à direção de Deus, ainda há resquícios de idolatria. Isso nos leva a uma pergunta necessária. Será que estamos seguindo a Deus completamente? Ou ainda carregamos ídolos escondidos? Porque não basta sair fisicamente. É preciso romper espiritualmente. Labão, ao perceber a fuga, persegue Jacó e o confronto é inevitável. Mas antes que Labão alcance Jacó, Deus intervém em sonho. Guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. E aqui está uma verdade poderosa. Quando Deus protege, nenhum homem pode ultrapassar os limites estabelecidos por ele. A segurança de Jacó não estava em sua estratégia, mas na intervenção divina. E isso muda tudo. Você tem confiado na sua defesa ou na proteção de Deus? O encontro entre Jacó e Labão é carregado de acusações, justificativas e tensão emocional. Jacó, pela primeira vez, se posiciona com firmeza, expondo a sua integridade e denunciando a injustiça sofrida. Mas no final, não é a força de Jacó que resolve o conflito, é a intervenção de Deus que estabelece limites e conduz à paz. Eles fazem uma aliança, erguem um marco e cada um segue seu caminho. E aqui está o ponto central do texto. Gênesis 31 não é apenas sobre sair de um lugar físico,
É sobre avançar no propósito de Deus, é sobre deixar ciclos de exploração, romper com ambientes que já não correspondem à vontade divina e caminhar pela fé, sustentado pela promessa. Eu serei contigo. As implicações espirituais são profundas. Primeiro, nós aprendemos que Deus dirige os nossos passos por sua palavra e não apenas pelas circunstâncias. Segundo, que Ele vê toda a injustiça e age no tempo certo. Terceiro, que obedecer pode exigir ruptura. Dói, mas liberta. E, acima de tudo, que a presença de Deus é a única garantia necessária para avançar. E como isso aponta para Cristo? De forma clara e poderosa. Assim como Jacó foi chamado a sair de um lugar de opressão para cumprir o propósito da aliança, Cristo veio ao mundo para nos libertar do domínio do pecado e nos conduzir ao reino de Deus. Ele é o verdadeiro mediador, aquele que estabelece uma nova aliança, não com pedras ou marcos físicos, mas com seu próprio sangue. Enquanto Jacó precisou fugir para viver a promessa, Cristo veio ao nosso encontro para cumprir perfeitamente a promessa. Na prática, isso nos confronta diretamente. Há lugares, ciclos, relacionamentos ou padrões que Deus já te chamou para deixar? Você tem discernido a voz de Deus ou apenas reagindo ao desconforto? Talvez hoje seja o momento de ouvir claramente. Volte, avance, confie. Por que permanecer onde Deus não quer que você fique mais? Pois é perigoso, mais perigoso, partir sem as respostas. E é uma frase que precisa ficar gravada em nosso coração. Quando Deus guia, Ele também sustenta. Ele não chama para abandonar, Ele chama para cumprir. E então a pergunta final ecoa com força. Você está disposto a obedecer a Deus, mesmo que isso mude tudo? Pense nisso. Que Deus te abençoe.